Você já parou para pensar o que difere um ser humano de outros animais terrestres? Será que é só porque somos autoconscientes, sabemos que existimos e que vamos morrer? Ou será que nós somos inteligentes e eles não? A gente vê muito facilmente que tem animais extremamente inteligentes aqui na Terra também. O que poucas pessoas prestam atenção e compreendem é que uma das grandes diferenças entre nós e esses outros seres é a capacidade que nós temos de trabalhar com símbolos, de criar símbolos. O ser humano, a humanidade, ela é um coletivo, ok? E nós, seres humanos, criamos o tempo todo símbolos para representar ideias transcendentes. Nós usamos um símbolo para representar algo que transcende a matéria, por exemplo, que vai além da matéria. Você quer um exemplo bem simples de se compreender como é que funcionam os símbolos? Por exemplo, em times de futebol. Cada time de futebol possui um símbolo que representa para os seus torcedores muito mais do que aqueles 11 homens ou mulheres correndo atrás de uma bola. Um time de futebol é como uma família, uma grande comunidade. Pergunte a um torcedor bem fanático o que o seu time representa para ele, e ele irá dizer que é muito mais do que futebol. É uma maneira de ser, uma maneira de enxergar a vida. Ou seja, o símbolo é basicamente uma imagem que nós criamos para representar uma ideia, uma maneira de ser, uma maneira de pensar e até agir. Quando nós enviamos um símbolo de coração para alguém, nós estamos ali representando através de uma imagem o sentimento que nós temos por essa pessoa. E o símbolo não necessariamente é uma imagem. Uma música, por exemplo, pode ser o símbolo de um país inteiro. É o caso do hino nacional. Ou então podemos ter uma música que seja o símbolo do amor entre duas pessoas. Sabe aquela música do casal? Um cheiro também pode ser um símbolo. Seja o perfume de uma pessoa que você ama ou o cheiro do bolo de cenoura que a nossa avó falecida fazia para a gente lá na infância. Toda vez que nós fizermos um bolo de cenoura e sentirmos aquele aroma, nós vamos nos aproximar da nossa avó através desse símbolo. Hoje nós vamos dar sequência a uma série de vídeos aqui no canal onde nos dedicamos a explorar profundamente os maiores símbolos da humanidade. E o símbolo escolhido para esse vídeo é o símbolo da cruz. Um símbolo universal, mas que está recheado de tabus. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o arquétipo que você vive e, por consequência, qual é o seu propósito de vida. Como você se alinhar através do seu arquétipo ao seu propósito de vida. No vídeo de hoje, nós vamos explorar o verdadeiro significado do símbolo da cruz. E para que nós possamos juntos nos aproximar desse significado oculto, é preciso lembrar de que não vamos nos prender absolutamente a nenhum dogma, a nenhuma religião. Aqui eu respeito todas as formas de pensamento e defendo a liberdade de ser uma pessoa livre, um livre pensador. Você ser livre para professar a crença que quiser.
Embora nós tenhamos enraizado em nossas mentes de que a cruz é o símbolo do cristianismo, para compreender o seu significado oculto é importante saber que a cruz ela é anterior a esse período de Jesus Cristo, do cristianismo. Assim como muitos outros símbolos do cristianismo, a cruz é encontrada anteriormente na Suméria antiga, representando o deus Tamuz, a divindade da fertilidade. Aqui nós já temos a primeira simbologia da cruz, que é a fertilidade divina, ou seja, a capacidade de materializar o espírito na terra. A cruz simboliza o espírito materializado, que vem ter experiências para evoluir e ascender novamente ao plano espiritual. Nas paredes dos templos do Egito Antigo, esse símbolo também era encontrado nos hieróglifos, conhecido como Cruz Ansata ou Ankh. Eu ainda vou gravar um vídeo somente sobre o significado da Cruz Ansata, porque ela tem uma vasta simbologia. Mas fazendo uma pequena explanação sobre esse símbolo, temos a simbologia da vida eterna. O círculo no topo representa o sol nascente, enquanto a haste vertical representa a terra, criando uma conexão entre céu e terra. Isso simboliza a crença de que a vida é uma jornada contínua, que continua além, após a morte física biológica. O maior simbolismo da cruz, no entanto, se encontra no cristianismo, como sabemos. Afinal, Jesus Cristo foi crucificado e perdeu sua vida pregado em uma cruz. A partir daí, temos outro significado para a cruz: a morte. A morte representa o encerramento dos ciclos, o fim da experiência material para o mergulho novamente no espírito. Além disso, a cruz também representa a ressurreição, já que Jesus ressuscitou no terceiro dia depois de sua morte. Na Bíblia, a cruz representa justamente o sacrifício de Jesus por nós, aquele que derramou o seu sangue no lugar dos pecadores para a redenção de todos os seres humanos. Essa palavra sacrifício é muito importante para a nossa interpretação aqui, pois sacrifício vem de sacro ofício, o trabalho sagrado. Jesus Cristo realizou a obra sagrada, enquanto Espírito Santo materializado. Ele espiritualizou a matéria. Para o cristianismo, portanto, a cruz representa a união dos pecados redimidos e dos pecadores redimidos com o Salvador. Redimir significa reparar nossos erros, nossos pecados. E o primeiro passo para essa reparação é assumir e reconhecer nossos erros. Veja como o símbolo é extremamente importante no processo espiritual de todos os seres humanos. A redenção está cravada em seu simbolismo. Quando nos conectamos com essa profunda imagem, nós reconhecemos a vida eterna e tomamos consciência de nossos erros, para assim repará-los. Até agora, portanto, já encontramos alguns símbolos, para a cruz. A materialização do Espírito na terra, a vida eterna, o sacro ofício, o trabalho sagrado e a redenção. Vamos mergulhar em sua imagem agora para captar a profundidade esotérica desse símbolo. Observe a imagem da cruz. Temos basicamente duas hastes formando esse símbolo, uma vertical e a outra horizontal.
Tendo duas hastes, temos a ideia de polaridade, positivo, negativo, alfa, ômega, masculino, feminino. Essas duas polaridades representam a dualidade matéria e espírito. No estudo do hermetismo, nós encontramos a ideia que se encaixa muito bem nessa perspectiva, que é o princípio da polaridade. Uma das leis herméticas que diz: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. É isso que diz essa lei hermética. Então, sabendo que todos os paradoxos podem ser reconciliados através desse símbolo, nós encontramos a redenção. Não importa o problema ou o erro, sempre há uma saída. Há sempre como se arrepender e assumir o erro para então resolver o problema e encontrar essa redenção. Ainda sobre as hastes da cruz, temos a haste horizontal, que representa a matéria, tudo aquilo que podemos ver, tocar, experimentar, tangenciar através dos 5 sentidos. Já a haste vertical simboliza o espírito, tudo aquilo que é transcendente. Perceba, no entanto, que a haste horizontal, ela não se encontra no centro da haste vertical, mas acima, representando que a matéria pode ser sutilizada através da experiência espiritual. Ou seja, o sacro ofício, o trabalho sagrado, consiste em buscar a espiritualidade para que possamos experimentar um equilíbrio material. Uma simbologia oculta na imagem da cruz que poucas pessoas percebem é que ela também representa um cubo aberto num plano bidimensional, como você pode perceber na imagem que eu coloquei aqui na tela. Platão, o filósofo grego, associava o cubo ao elemento terra em sua teoria dos 4 elementos, que são terra, água, fogo e ar. Ele via o cubo como um símbolo da estabilidade. Quadradinho, né? Fácil de ficar em cima de uma mesa, estável. Ele via o cubo também como um sinal da materialidade, da perfeição geométrica. No Diálogo Timeu, Platão descreve o cubo como a forma sólida que representa a base física e estável da nossa realidade, associando essa imagem ao mundo sensível, invisível, espiritual. Perceber a cruz como um cubo aberto é como dissecar a realidade material até que se encontre o espírito. Isso simboliza que tudo o que é material vem do espírito. Portanto, tudo que se faz no âmbito material repercute no plano espiritual e vice-versa. O plano material seria apenas um estágio de um grande caminho, de um grande plano espiritual. Apenas uma fase que os espíritos têm que passar, uma escola. E nessa escola, os nossos erros, que o cristianismo costuma chamar de pecados. Pecado é errar o alvo, tá? Esses pecados devem ser reconhecidos em cada um de nós, onde nós erramos, para que nós possamos assumir a responsabilidade por eles e não culpar aos outros. Aprender com a experiência e evoluir em espírito, em nobreza, em honra. Veja então como a cruz é um símbolo repleto de significados. É muito importante lembrar que um símbolo é construído e cresce ao longo do tempo. Afinal, é desenvolvido em torno do inconsciente coletivo, daquela mente coletiva
inconsciente, não percebida, que envolve toda a humanidade, não só uma pessoa. Sendo um símbolo tão profundo, representa, por sua vez, ideias profundas, ideias imateriais. E essas ideias, esses modos de ser, pensar e agir, é o que nós chamamos de arquétipo. Todo ser humano encarnado no planeta Terra vive um arquétipo. Arquétipos são as energias primordiais que moldam os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eles guiam os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eles inspiram nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. E é através dos símbolos que nós podemos ativar determinados arquétipos na humanidade. Sabendo que os arquétipos são os modelos de pensamentos, sentimentos e comportamentos da humanidade, ativar um arquétipo é simplesmente expressar essa ideia primordial através de nós, ou seja, começar a agir, pensar, sentir conforme um determinado modelo. Os símbolos são extremamente poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós aprendemos a usar os símbolos com responsabilidade, podemos modelar qualquer resultado que desejemos ter na vida. E quais arquétipos nós podemos ativar através do símbolo da cruz? Bom, eu posso citar aqui basicamente 2. O primeiro deles é o arquétipo da ressurreição, que é quando o nosso modelo mental gira em torno do despertar espiritual, do acordar para quem se é em espírito. O arquétipo da ressurreição simboliza a necessidade de renovação pessoal contínua para a evolução da nossa consciência. Isso envolve uma autoanálise muito sincera para reconhecer os próprios erros e se redimir frente a eles. Esse arquétipo nos lembra que nós podemos renascer todos os dias, autenticamente sendo quem nós somos. Para alcançar isso, devemos nos conhecer profundamente, reconhecer os nossos medos, sermos verdadeiros e celebrarmos a nossa singularidade. O segundo arquétipo, que está relacionado com o símbolo da cruz, é o arquétipo do mestre. Um modelo mental de quem está sempre disposto a despertar o seu próprio mestre interior, ou seja, o mestre é aquela pessoa capaz de aprender com a experiência que teve e ensinar, assim como fez o mestre Jesus. Aqui eu fiz apenas um breve resumo desses 2 arquétipos, apenas para mostrar para você o poder que um símbolo tem de moldar os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. No meu trabalho, através do mapa arquetípico, nós conseguimos descobrir qual arquétipo você está vivendo. Ou seja, qual é o seu modelo, o seu padrão inconsciente de pensamentos, sentimentos e, automaticamente, como é que você está se comportando na vida? Para quem tem olhos treinados, isso é fácil perceber. A partir do mapa arquetípico, você tem acesso a um estudo completo sobre o seu arquétipo regente, identificando quais são os seus aspectos sombrios da sua personalidade, sabendo exatamente quais símbolos você pode usar para obter os resultados que você deseja, que estão alinhados com esse arquétipo. Né? Então, símbolos que estejam alinhados ao seu arquétipo regente, ou seja, símbolos que vão fortalecer
os seus aspectos positivos e amplificar a sua capacidade de ação e os resultados que você vai ter na vida. Olha como isso é poderoso. Então, resumindo o conhecimento de hoje de forma bem simples, quais são os significados ocultos do símbolo da cruz, que a gente tanto usa e que tanto vê por aí? Primeiro, materialização do espírito na Terra. A cruz pode simbolizar a ideia de que o espírito ou a alma se manifesta na matéria terrestre. Nós não somos só um pedaço de carne inerte. Representa a conexão entre o divino e o material, lembrando a todos nós de que a nossa existência terrena também é espiritual em sua essência. E um lembrete de que a nossa jornada na Terra é uma oportunidade para aprender e crescer espiritualmente. Outra, sacrifício. Reconciliar os paradoxos internos. A cruz pode representar a necessidade de reconciliar os paradoxos internos como luz e sombra, bem e mal, amor e ódio. Ela nos lembra que a vida é repleta de dualidades e que a jornada espiritual envolve a busca pelo equilíbrio e pela harmonia entre essas polaridades. Um outro simbolismo da cruz é a ressurreição, especialmente no contexto cristão, onde representa a ressurreição de Jesus Cristo. Isso simboliza a ideia de renascimento, de sair da carne e ascender em espírito, a renovação espiritual, oferecendo esperança e um novo começo. Um outro simbolismo da cruz é a morte como encerramento de um ciclo. A cruz pode ser vista como um símbolo da morte, não apenas como o fim da vida física, mas como o encerramento de ciclos que a nossa vida tem e a nossa transformação. Ela nos lembra de que a morte faz parte da jornada da vida e pode representar o início de algo novo. Muitas vezes, para começar alguma coisa nova, nós precisamos morrer para o velho. Um outro simbolismo é a transcendência. A vida não é apenas matéria. A cruz nos convida a transcender a mera existência material e buscar uma compreensão mais profunda da vida. Ela sugere que há dimensões espirituais e significados mais profundos além da realidade material que merecem muito a nossa atenção e a nossa exploração. Um outro simbolismo da cruz é a redenção, reconhecer os próprios erros e se dedicar a mudar, a melhorar. Então, a cruz, ela também pode simbolizar essa ideia de redenção, que é a capacidade de reconhecer nossos erros. A nossa dedicação de mudar a maneira como nós somos, crescer, evoluir espiritualmente, fazer ajustes. Ela representa a oportunidade de nos livrarmos de nossos fardos e encontrarmos a luz espiritual. Cada um desses significados ocultos da cruz oferece uma visão, uma perspectiva única sobre a profundidade e a riqueza desse símbolo, lembrando a nós de que a cruz transcende o seu significado religioso e tem implicações espirituais profundas que podem ser aplicadas de várias maneiras em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, achou ele útil, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e comentar aqui abaixo do vídeo se você conhecia esses significados da cruz. Se isso é importante para você conhecer o simbolismo da vida. E se você está interessado em fazer seu mapa arquetípico, que eu citei aqui nesse vídeo, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui hoje. Um abraço fraterno para você e até a próxima.